Gente, mais um vídeo sobre Family Guy. A perturbada vida amorosa de Maggie Griffin em Family Guy. Eu tenho até medo. Sabe o quanto a Meg é solitária e querendo Calma ser aí. aceita pelos outros. Quem conhece uma família da pesada sabe o quanto a Meg é solitária. E querendo ser aceita pelos outros, a garota é capaz de fazer verdadeiras loucuras. Tipo, se relacionar com um monte de caras estranhos só pra não ficar sozinha. Sério, a vida amorosa dessa garota é uma verdadeira Maluca. bizarrice. Ela já namorou um hacker russo, um traficante de órgãos, um Super Mario, alguns cadáveres. Enfim, Super. a lista é bastante longa e Calma muito aí, bizarra. até E essa... por isso, no ela é vídeo de hoje, criminosa? eu vou te mostrar a perturbada vida amorosa de Meg Griffin. Mas antes, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal Ai, tadinho pra do não perder os dog. próximos vídeos. E vamos começar falando do episódio 13 da temporada 11, onde, pra não ficar sozinha durante o Dia dos Namorados, Meg resolve sair com um cara chamado Toby que ela tinha conhecido na internet. Porém, esse cara na verdade era um ladrão de órgãos, e na primeira oportunidade ele dopou a Meg e roubou o rim dela. Meu Mas Deus. totalmente desesperada pra não passar o Dia dos Namorados sozinho, Mano, a Meg menina perdeu um acaba órgão fazendo uma proposta pra ficar pro com o sujeito. cara. Ele podia ficar com o rim dela desde que passasse o dia todo em um encontro com ela. E mesmo não precisando fazer isso, o cara acaba concordando. E assim, a Meg tem um dia incrível fazendo várias coisas de casal junto com o tal do Toby. E no final, surpreendentemente, o cara até acaba se apaixonando pela Meg. E por isso, devolve o rim que tinha roubado. Mas depois disso... Cara, mas daí como é que tu vai chegar no hospital? Tipo, então... pois é, eu comecei a namorar um cara, né? Ele tirou meu rim aqui e daí ele me devolveu. E agora eu preciso colocar o rim de volta. Como que faz? Ele nunca mais apareceu. E agora seja sincero aqui comigo. Por um acaso o seu cabelo tá caindo? Você tá com receio Ih, de ficar minoxidil, igualzinho olha essa lá. águia aqui? Careca? Pois é, infelizmente Caraca, vai vir um ad de minoxidil, mano. agora, no episódio 23 da quarta temporada, Meg consegue um estágio no gabinete do prefeito West. Porém, secretamente essa safadinha também acaba começando um caso com o prefeito West. E eles faziam o máximo possível para manter esse relacionamento em segredo. Afinal de contas, o Adam West tinha mais de 80 anos, enquanto Nossa, a mas não Meg parece que ele tem tinha 80, né? apenas 17. Ou seja, se isso vazasse, o prefeito tava completamente ferrado. Porém, no final, o Brian acaba descobrindo sobre o relacionamento dos dois e eles são obrigados a se separarem. E olha que essa Graças não a foi Deus. nem a única vez que a Meg se interessou por alguém mais velho. Porque lá no 8º episódio da terceira temporada, ela acabou se apaixonando pelo Tom Tucker, o apresentador do noticiário local. Cara, mas é um pessoal todo esquisito também, né? E tentando se aproximar dele, a garota até mesmo consegue um estágio no canal de TV. Porém, ela não foi a única que conseguiu o estágio. Neil Goldman também acaba conseguindo. Um garoto nerd que amava perdidamente a Meg, mas ela simplesmente o detestava. Porém, enquanto esses dois faziam uma matéria juntos, eles acabam ficando na mira da arma de um bandido. E não conseguindo suportar a ideia de que iria morrer sem beijar alguém, Meg começa a imaginar que o Neil era o Tom Tucker e simplesmente o Meu Deus! Porém, os dois acabam sendo salvos e o safadão do Neil tinha filmado toda aquela cena do beijo. Gente, E ele incrível como imediatamente ninguém foi se correndo salva, né? divulgar isso na TV, o que só fez com que a Meg o odiasse ainda mais. Porém, essa não foi a única vez que a Meg se envolveu romanticamente com o Neil, já que mesmo o odiando profundamente, às vezes a garota acaba dando uma chance pra ele. Como nós vimos no 8º episódio da quarta temporada, onde depois que o Neil conseguiu uma namorada e parou de persegui-la, Meg começou a ter crises de ciúmes. Porque aquele negócio, as pessoas só dão valor para aquilo que elas não podem ter. E totalmente desesperada, Meg acaba Filosófico. concordando em assinar um contrato para ser a escrava do Neil em troca dele aceitar a namorar com ela. Ou seja, o moleque só saiu ganhando. No entanto, esse garoto era um grande de um babaca. E ele ficava obrigando a Meg a fazer um monte de coisas horríveis. Ai, gente, e por que todo nerd é estranho, né? e por isso, arrependida, ela deu um jeito de cancelar o contrato e passou a ficar bem longe dele.
Mas você se engana se acha que o Neil desistiu depois disso. Porque no episódio 16 da temporada 13, ele se aproximou do Chris só pra conseguir uma chance de chegar perto da Meg. E o mais doido de tudo é que ele realmente consegue marcar um encontro com ela. E até mesmo conquista o coração dessa garota. Já que também, depois né? de vários anos de Ela tá rejeição, meio os desesperada, padrões da eu Meg acho que ela devem não- estar não extremamente recusaria. baixos. Porém, na hora que eles iam se beijar, Neil começa a enxergar o Chris Ai, nela credo. e simplesmente desiste do encontro. Ah, que droga. Agora, no quinto episódio da temporada 12, depois Mano, que os ninguém Griffins quer a passam menina. um tempinho na Itália, Meg começa a namorar com o Super Mario, aquele mesmo dos jogos, e rapidamente decidiu levar o relacionamento deles para um outro nível. Porém, esse safadão do Mario, ele tinha alguns gostos bastante inusitados. O Luigi Cara, tá aqui conseguiram de até novo. fazer o Achei que Mario fosse uma coisa esquisito. entre nós dois. gosta de pegar minhas restos. Já no episódio 18 da terceira temporada, os Griffins se Mano, os assustam cara muito corrompe quando até o conhecem Mario. uma família de nudistas. Todo mundo dessa família só ficava pelado o tempo todo. A única que não se assusta acaba sendo a Meg, que fica extremamente encantada Ai, com o troféu cara. do Jeff, o filho Olha onde tá a Meg olhando diretamente, né? Pra baixo. mais velho dessa família de nudistas. Surpreendentemente, o garoto, que só ficava sem roupa, acaba gostando muito da Meg. E assim, eles começam um relacionamento. Porém, o Peter e a Lois não concordavam com o estilo de vida dessa família que ficava pelado o tempo todo. E por isso, o relacionamento da Meg e do Jeff não foi pra frente. Agora, no 10º episódio da 10ª temporada, Meg completa 18 anos. E você sabe o que significa. Que o Quagmire ganhou Ah. um passe pra fazer o que quiser sem correr o risco de ser preso. E por isso, esse doido rapidamente foi até a casa dos Griffins e começou Mano, mas peraí, ele sabia exatamente a data que a menina ia fazer 18 anos? Ah, também, né? Não espero... Não dá pra esperar muito desse cara. acima da Meg. E como vocês bem sabem, a Meg é muito carente. E por isso, gostando muito de toda a atenção que recebia, já que o Quagmire é especialista em enrolar mulheres, a doidinha acaba ficando apaixonada Ai, e credo! disposta a dormir com ele. Porém, percebendo que o seu amigo estava querendo fazer, Peter, que era totalmente contra essa ideia, foi atrás do sujeito e deu um apavoro nele. Nossa, a primeira minha filha, vez seu que eu vejo o Peter sendo um pai decente. Meg, entra no carro. Seguindo, vamos para o episódio 19 da 4ª temporada, onde, querendo se enturmar, Meg qual é? acaba concordando em entrar para um clube criado por uma garota chamada Sarah. Só que o que a Meg não sabia era que esse grupo era de lésbicas. Mas gostando muito da ideia de fazer parte de um grupo e finalmente ter amigas, Meg resolve fingir ser lésbica. Só que tentando ser aceita, a garota acabou passando um pouco dos limites. E até Quando mesmo que eles não passam começou os um limites? relacionamento sério com a Sarah. Mas, no final, Meg percebe que não valia a pena fingir ser quem não era e termina o seu relacionamento. Agora, no 6º episódio da 5ª temporada, durante uma palestra na escola, Meg acaba conhecendo um garoto chamado Doug, por quem ela rapidamente se apaixona. Cara, mas E pra ela se sorte da apaixona muito garota, rápido, uma né? moda antissexo começa entre os jovens da escola, já que tinham convencido todos de que se fizessem sexo antes do casamento, eles iriam pro inferno. E por que isso foi bom pra Meg? Simplesmente porque, sem interesses sexuais, o Doug acabou dando uma chance pra ela. E assim, os dois começaram a namorar. Ah, e o engraçado nesse Pô, esse episódio parece o é menos que como pior, os né? jovens tinham medo de fazer sexo tradicional, uma nova moda começou na escola. O sexo na orelha. Ah, porque mano, eles que acreditavam isso? que, Não, se peraí. trocassem de buraco, não era pecado. Os caras trocaram de buraco. é foda. Depois de um tempo, essa moda antissexo acabou passando. O que foi horrível pra Meg, já que depois que o Doug a viu pelada, imediatamente terminou o namoro. Agora, nos episódios 19 e 20 da temporada 21, depois que um hacker russo hackeia o Instagram do Brian, o
cão, junto com a Meg e o Stewie, foi até a Rússia pra tentar achar esse sujeito, que era esse cara aqui chamado Ivan e que tinha um corte de cabelo bastante estranho. Sério, olha só esse negócio que estranho. Mas aí, estranhamente, o Ivan começa a dar em cima da Meg, porque de acordo com os padrões de beleza da Rússia, lá a garota era considerada extremamente linda. E Ué, assim, gente. Ivan rapidamente conquista o coração da Meg, que decide largar tudo pra ficar na Rússia e se casar com ele. Porém, depois do pronto. casamento, Meg descobre que estava sendo enganado o tempo todo, já que o Ivan só a estava usando pra conseguir um visto americano permanente de casamento O cara queria e o green poder card. deixar a Rússia. Nossa, quem é que ia imaginar que um hacker ladrão poderia ser do mal? Ninguém imaginava isso. Porém, Nossa, mas o cara é furiosa por estranho, ter viu? sido enganada, Meg decide se vingar do cara. E como na Rússia era crime xingar o país, Meg só entra nas redes sociais dele e começa a fazer um monte de críticas à Rússia, o que imediatamente transforma o sujeito em um condenou dos o maiores cara. criminosos do país. E rapidamente um esquadrão de elite aparece pra dar um jeito nele. Agora vamos falar de um episódio que foi banido por falar de aborto. Nos meios oficiais, Quê? você não Mano, eu não entendi, gente. Peraí. falar de um episódio que foi banido por falar de aborto. Nos meios Ah. oficiais, você não vai encontrar esse episódio pra assistir, mas nos meios paralelos você encontra até dublado. E no caso, é o episódio 21 da 8ª Cara, temporada. imagina onde os malucos ter que excluir um episódio porque ele é tão errado que... Não, mano, eu não sei o quão errado pode chegar a ponto de eles terem que excluir. Porque tem muita coisa que já é muito criminosa em Family Guy. uma piada bastante rápida da Meg namorando o conde da Vila Sésamo. Mas o cara rapidamente termina com ela quando descobre que a garota tinha 3 mamilos. 3, não, eu vou dar fora daqui. Agora, no 8º episódio da temporada 11, Meg estava muito fissurada em um garoto na escola chamado Kent, por quem ela começou Meu a ter Deus. algumas fantasias bastante bizarras. Mas Peraí. depois de juntar muita coragem, a garota finalmente consegue chamar o Kent pra sair. E estranhamente, o garoto acaba aceitando, o que deixa a Meg doidinha. E depois do encontro deles, que parecia ter sido perfeito, Meg começa a acreditar que o garoto gostava dela. Mas, na verdade, o Kent era gay e ele só saiu com ela pra poder se aproximar do Chris. Coitada, essa aí não tem sorte mesmo. Cara, essa garota só se ferra. Em gay, no 6º episódio da temporada 19, Meg começa a namorar com o Bruce, que todo mundo sabe que é gay. Porém, Meg era a única que não percebia e não conseguia aceitar isso, já que ela estava muito envolvida acreditando mano, que o olha Bruce esse a cara. amava. E as fantasias da garota ganham ainda mais força quando o cara a pede em casamento. E por que ele estava fazendo isso se ele era gay? Acontece que o Bruce tinha 50 anos e ele estava sendo muito pressionado por seus pais conservadores para se casar. E por isso, para se livrar deles, ele resolveu se casar com a Meg. Porém, Nossa, ela chegou no a dia se do casar. casamento, Ah, não Meg deu. finalmente se dá conta que o Bruce não gostava dela e simplesmente resolve cancelar o casamento. No 7º episódio da 10ª temporada, a família Griffin conhece os Amishes, um grupo religioso que rejeitava totalmente a tecnologia moderna. E com isso, Meg acaba se apaixonando pelo Eli, um garoto Amish, Mais que um. surpreendentemente Cada episódio é um retribui diferente. todos os sentimentos dela. E os dois rapidamente começam um romance proibido, já que o povo do Eli não aceitava o relacionamento dele com a Meg. Os dois até tentaram fugir para poder ficar juntos, mas no final, o Eli preferiu largar ela e voltar pro seu povo. Já no episódio 13 da 8ª temporada, Nossa, Meg todo mundo que consegue um namorado chamado acaba Justin. com ela. Só que tinha um pequeno detalhe. Ele não tem pernas. Mas nesse mesmo episódio, Meg acaba Eu acho que eu reparei, Peter. É. arrumando um outro namorado, um Um garoto detalhe. chamado Anthony, que, pasmem, era normal. E por Impossível. isso, o Peter chamou a cidade inteira pra poder ver esse verdadeiro milagre. Mas no final, com a inveja do romance vivido por sua filha, a mau caráter da Lois simplesmente seduz e rouba o Anthony dela. Não! Mano, sério, a Lois é extremamente piranha.
Cara, a mãe dela roubou o namorado dela porque ficou com inveja que ela tinha um relacionamento saudável. Que desgraça de família é essa? Que desgraça! Já no quarto episódio da quarta temporada, nós vemos que a Maggie era tão solitária, mas tão solitária, que ela tinha começado um relacionamento com um cadáver. Tá, Bom, esse e é o o mais estranho, eu acho, tá? relacionamento não foi com pra certeza. frente, porque o cara já tava morto. No episódio 14 da nona temporada, enquanto Bonnie visitava seu pai doente, Maggie acaba ficando encarregada de olhar o Esse episódio eu já assisti. e a Suzy. No entanto, devido a toda a atenção que ela estava dando pro Joe, a garota acaba desenvolvendo sentimentos por ele. No entanto, essa paixão rapidamente acaba se transformando queria ser em uma a espécie mulher de obsessão família. doentia. Já que totalmente surtada, Meg fez a Bonnie ser presa e depois tentou dormir com o Joe. E quando o cara a rejeitou porque ela era muito jovem, a garota simplesmente surta e resolve se alejar só pra ter algo em comum com ele. Eu fiquei igual a você, Joe. Agora somos cópias exatas. Sim, agora podemos ficar juntos. Acho que não preciso Meu nem Deus. falar que isso não deu certo, né? Já que o Joe recusou ela de novo. E por falar no Joe, lá no quinto episódio da primeira temporada, assim que ele se mudou Pô, a pra animação Quahog era com muito sua diferente, família, né? Meg imediatamente se apaixonou pelo Kevin, o filho do Joe. E durante esse Nossa, ele tem um filho mais velho, nem sabia. episódio, Meg fez todo o possível pra tentar conquistar o Kevin. Porém, o garoto nem dava atenção pra coitada. E por um tempo, isso meio que se tornou uma piada recorrente entre os dois, onde a Meg tentava conquistar o Kevin, mas ele nem dava atenção pra ela. No primeiro episódio da temporada 18, os Griffins Nossa, acabam indo temporada fazer um cruzeiro em 18? família. Meu e lá, Deus. Meg conhece o galanteador Chad, um garoto que era funcionário do cruzeiro e que por algum motivo se Ah, isso aí apaixonou parece normal, loucamente né, pela também. Meg. E mais tarde ele acabou se declarando e a pedindo em namoro. O que a Meg rapidamente aceitou e ficou extremamente feliz. No entanto, poucos segundos depois que eles começaram a namorar, o moleque simplesmente acabou morrendo. Não. Porém, incapaz de aceitar a perda de seu recém-namorado, Meg começa a desfilar por aí com o Não é possível, meu Deus do céu. Essa menina é amaldiçoada, isso é uma maldição. cadáver dele, o apresentando como seu namorado pra todos. Mas No quarto episódio É. da quarta temporada, depois de sofrer uma transformação radical, Meg acabou ficando super bonita. E usando Uou! essa sua nova aparência, Uou! a garota rapidamente conseguiu fama. E por isso ela foi Gente! convidada para participar de um programa de Caraca, TV. que mudança, Porém, viu? nos bastidores desse programa, Jimmy Fallon, o apresentador, acaba enganando a Meg pra, sem saber, ela dormir com ele enquanto era transmitido ao vivo no TV. E obviamente, quando descobriu tudo, a Meg ficou Cara, mas calma aí. horrorizada. E o Estavam fazendo um filme, né? Mais um 8 ao vivo? Peter foi lá espancar o sujeito por ter se aproveitado de sua filha. Oh, mais uma vez ele Agora, sendo um no pai oitavo decente. episódio da sexta temporada, depois que o Peter fez a Meg entrar em coma por um tempo, a garota acabou conhecendo um médico chamado Michael, que se interessou por ela e os dois acabaram saindo juntos por um tempo. No entanto, em um belo dia, a Meg apareceu grávida e, furioso, o Peter foi atrás do Michael e o obrigou a se casar com sua Deus! filha. No entanto, esse lance de gravidez era uma grande mentira da Meg tá. pra tentar prender o médico. E ela só foi revelar a verdade Ai, esperta, viu? Ela fisgou o médico que ganha bem, né? Que tem mais dinheiro. É, tô vendo, Meg, quando eles golpista. já estavam no altar. E por isso, antes de dizer o sim, o Michael só fugiu. eu não tô grávida. O quê? No oitavo episódio da quinta temporada, Brian meio que acaba sendo obrigado a ir ao baile com a Meg. E pra poder aguentar tudo isso, o cão simplesmente encheu a cara. O que definitivamente foi uma péssima ideia, já que totalmente loucão, o cão simplesmente acabou pegando a Meg. E como vocês sabem, a Meg é extremamente carente, e por isso Gente, olha só. Eu achava que o cachorro era o mais normal de todos há um tempo atrás. Aí vocês falaram, não pense nisso, porque todos são estranhos e
criminosos. Acaba se apaixonando pelo cão e começa a acreditar que ele também gostava dela. E por mais que o Brian deixasse bem claro que não queria nada com ela, Meg simplesmente não o escuta. E mais tarde, totalmente surtada, a garota simplesmente sequestra o cão e tenta forçá-lo a fazer coisas com ela. Porém, horror, a mano. polícia aparece e consegue pará-la. Graças a Agora, Deus. no episódio 15 da temporada 20, Meg acaba conhecendo um cara chamado Seymour, que estranhamente estava bastante interessado nela. Porém, esse cara também era um assaltante que começou a usar a Meg como motorista Nossa. de fuga. E como o cara parecia gostar muito dela, a Meg começou a namorar com ele enquanto o ajudava a realizar assaltos. No entanto, tem uma grande reviravolta nessa história, porque o Seymour na verdade nem existia. Ele era apenas um grande delírio da mente solitária da Meg, que na Nossa, ficou verdade nem maluca. estava roubando nada. Ela só estava imaginando coisas. Seymour. Meu Deus, olha a Já cabeça no perturbada da episódio menina. 11 da 8ª temporada, depois de um projeto de escrever cartas na escola, Meg simplesmente começa a namorar com um prisioneiro presidiário. chamado Luke. Ah, E ela não. ficava indo regularmente na prisão para poder visitar o cara. No entanto, um tempo depois, Luke consegue fugir da prisão e vai se esconder na casa dos Mano, ela Griffins, namora até o que presidiário. definitivamente foi uma péssima ideia, já que mais tarde a polícia o capturou e ainda levou a Meg junto como cúmplice. E pra finalizar, eu quero fazer menção rápida a 2 relacionamentos da Meg. O primeiro é com o Chris, o próprio irmão dela, Que? que ela já beijou e vive fazendo coisas estranhas. E como eu já comentei sobre isso no vídeo de relacionamentos bizarros do Chris, eu acho que não tem necessidade de eu me aprofundar muito aqui. E se por um acaso você não viu esse vídeo, depois dê uma olhada que ele tá bem legal. E a segunda menção que eu quero fazer aqui é o Nugget, o filho do Ernie, o arqui-inimigo do Peter, que a Meg simplesmente começou a namorar em um episódio da 23ª temporada da galo? série. Porém, como essa temporada ainda não chegou aqui no Brasil, eu não vou Ah, entrar não muito chegou em no detalhes Brasil, ô pra não dar louco. spoiler. E quando essa temporada finalmente chegar aqui, eu faço um vídeo sobre. Mas é isso, eu acho que Caraca, tem consegui mais listar temporada pra todos sair os ainda. relacionamentos da Meg. Gente, eu não sabia que Family Guy era tão grande assim. Meu Deus, um pacote de camisinha aqui. Meu Deus. Pelo menos usaram, né? Por um acaso você se lembrar de mais algum que eu esqueci, deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você chegou até aqui, você é muito foda, porque esse vídeo foi muito longo. Então eu acho que eu mereço no mínimo seu like, já que esse vídeo deu um certo trabalhinho pra ser feito. E se quiser continuar vendo as loucuras da família Tem Griffin, 27 dá uma olhada temporadas. nesse outro vídeo aqui, onde eu mostro todos os ancestrais do Peter. Corre lá pra ver que tá bem louco. Rapaziada, eu não espero mais nada de Family Guy, cara. Quando eu acho que talvez tenha um personagem que possa se salvar, eu assisto um vídeo que prova completamente o contrário. Então eu já não... Realmente, Family Guy, todo mundo é desgraçado.